Olá! Estamos agora começando um Se Liga na Educação, com o 5º ano, componente da língua portuguesa. Meu nome é Rosimeire Reis. Um olá para o nosso intérprete de Libras, Gilbert, e vamos lá. O nosso Se Liga hoje vai falar sobre gênero cartoon. O gênero cartoon é um componente do PET 2 da semana 5. E na aula de hoje, o que vamos aprender é registrar com autonomia anedotas, piadas e cartoons, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero, e considerando a situação comunicativa e finalidade do texto. Como nós sabemos, nós precisamos de identificar em que condições escrevemos e em que condições lemos. Então, hoje, interessantemente, nós estamos vendo um gênero que é híbrido, ou seja, mistura linguagens. Vamos ver? Muito bem. Para apropriarmos destas habilidades, você vai pegar o seu PET e você vai pegar a semana 5 para ter fundamental que reconheça o que é cartoon, qual a sua função e que processos mentais você, como leitor, raciona para a compreensão. Muito bem, cartoon o que é? Eu trouxe para vocês hoje uma descrição bem longa do que é cartoon, para a partir dela nós destrincharmos, organizarmos o que nós precisamos de saber realmente o que é cartoon. Bom, cartoon, segundo o autor Costa, que ele é especialista em definir gênero textual, ele significa esboço, um rascunho, né, do modelo desenhado em cartão. Como gênero jornalístico, estamos mais uma vez aí vendo mais um componente de gênero dentro do domínio jornalístico, ele passou a ser usado como desenho humorístico ou satírico, veiculado em jornais e revistas, como não deveria ser diferente. Acompanhado ou não de legenda, ele tem um caráter extremamente crítico, porque ele retrata de forma bem sintetizada, bem concentrada, algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Devemos ser capazes de ler todo esse conceito dentro desse desenho que é o desenho no cartoon. E envolve também tratando-se de um desenho humorístico ou caricatural, ou seja, uma espécie de anedota gráfica. Anedota que nós vamos ver daqui a pouco o que significa. Ele geralmente é destinado à população, porque ele satiriza comportamentos humanos. Então, dá uma olhada nos comportamentos humanos e esboça através desse desenho. Como manifestação de caricatura, aí provoca risos, através da caricatura humorística. Às vezes ela é mordaz, é satírica, irônica, e aí o comportamento humano mostra as fraquezas dos seres humanos, né, dos medos, mostra também a incapacidade diante de enfrentar os problemas e também os próprios hábitos e costumes. Esse riso também ele é apropriado pelo leitor com o jogo criativo de ideias de quem faz o cartoon, porque ele é um achado humorístico, que é pelo uso inteligente também de algo que chama-se trocadilho. Está no ponto de vista da linguagem verbal. Vamos ver lá? Muito bem. Diz que ele é uma anedota gráfica. O que seria uma anedota no cartoon? A anedota é uma narrativa breve, de fato engraçado ou picante, sobre pessoas públicas. Então, é uma narrativa breve, de fato engraçado ou picante, sobre pessoas públicas. Nesse caso, essa anedota no cartoon vem em forma de desenho, de linguagem não verbal. Também
temos a sátira. O que significa a sátira nesse desenho que é o cartoon? A sátira é uma narrativa humorística, mas geralmente ela vem em prosa, ou pode vir em verso, mas ela também ela pressupõe uma ofensiva, uma insatisfação do cartunista diante do status quo. O que seria o status quo? Né? Uma insatisfação, um mau humor com relação às condições humanas, às situações do dia a dia, as posturas das pessoas, e aí ele traz para a sátira, traz para a anedota algo que às vezes é desconfortável para o olhar dos indivíduos. Muito bem, temos também a caricatura. Todo mundo conhece essa ideia de caricatura, que é de dar uma deformidade naquilo que parece ser normal. Bom, a caricatura são então traços desproporcionados e as figuras grotescas, então deformadas, aí provocam no leitor o riso ou até reflexão. Geralmente a caricatura, ela salienta alguma feição daquele que está sendo caricaturado, então a gente consegue identificar esse sujeito, mas acha graça por causa dos exageros. Muito bem. O que é o trocadilho? Bom, o trocadilho geralmente vem da linguagem verbal. Ele é o jogo de palavras, ou então de partes de palavras semelhantes, mas com significados diferentes. Aí ele dá aquela ideia de humor, de que as palavras estão sobrepostas de formas humoradas, trocando de lugares, no lugar que ela deveria estar e não está. Então ela provoca esse humor e as palavras tornam uma brincadeira. Temos também a crítica. O desenho é crítico, ele está criticando uma situação, sempre que a gente está deparando no dia a dia. Essa crítica mostra os personagens alvo. O personagem alvo do cartoon, ele é singular, ele é alguém que é demonstrado na sociedade, busca esse alvo da sociedade para demonstrar comportamentos que podem ser comuns a muitas dessas figuras que representam esse alvo. Então, são posições sociais, políticas, daqueles que ele representa no desenho. Bom, o cartoon, então, é esse apanhado de conceitos. Ele é a anedota, faz a gente rir, ele é a sátira, ele é um humor sarcástico, né? Um humor irônico, ele é crítico, ele tem esse humor satírico, ele é cômico, provoca o riso, ainda que a situação não seja de riso. Ele é caricato, né? Ele deforma o normal, o natural, para a gente achar graça. E ele tem toda a ironia em torno de todos esses elementos. Muito bem. Aí a gente pergunta, qual a função do cartoon? Olha, a função do cartoon, antes de passarmos para o conceito aqui teórico, é bom que chame a atenção de que você é um leitor. E todas as vezes que nós estamos demonstrando algum gênero textual, algo que precisa ser lido, que precisa ser notado, você como aluno, como leitor, é necessário que você identifique essa função. Nossa função é ser um bom ledor, né? Ler bem as coisas, para que elas realmente produzam a gente algum sentido e alguma reação. Eu tenho dito isso muitas vezes. Somos mais leitores do que produtores. Então, na função do cartoon, ele sendo do domínio jornalístico, você vai ver que ele contribui para uma informação que já está expressa no jornal. Nas várias seções do jornal, a cada notícia, geralmente é encomendado um cartoon. Encomendado ao cartunista colocar um cartoon. Esse cartoon, ele vai realçar aquela informação. Então, ele vai dar essa parte cômica a uma informação, a uma notícia, seja ela em que nível ela seja. Se ela é bombástica, se ela é chocante, se ela é estarrecedora ou entristecedora,
mas ele vai dar esse tom de humor através do cartoon, enriquecendo e dando uma condição mais robusta para a informação. Então, o Oliveira, um autor que eu retirei um pouco desse conceito, ele diz que na rotina jornalística, o cartoon mostra para o leitor referências do mundo parecidas com as dele. O cartoon é baseado em crítica cultural e ética. Voltando aqui, ele mostra referências de mundo parecida com as dele, com a do autor, com a do leitor, aliás. O leitor se identifica no cartoon porque algum comportamento que está colocado no cartoon tem alguma referência nossa como leitor ou de alguém que nós conhecemos. E aí que provoca o riso. Parece que adivinha a nossa situação. O cartunista é um leitor de mundo muito sagaz. Ele mostra os personagens-alvo exibindo suas características singulares, suas posições políticas e sociais. Muito bem. Nós temos aqui, então, um gênero textual constituído de linguagem não verbal, que é o cartoon. Ele tem uma linguagem não verbal, mas também tem a linguagem verbal. Aqui nós estamos vendo um cartoon que foi publicado fazendo uma crítica em alguma situação de ocorrência e que causou comoção na sociedade. A pessoa comum, fazendo uma ação comum, corriqueira. Todos nós sabemos que é natural, ainda que não seja o seu hábito, não seja o hábito de alguém, mas é um hábito comum que nós conhecemos como conhecedores do mundo. Por exemplo, a leitura do jornal, que é diariamente, é uma coisa que acontece todo dia e alguém toma esse suporte para conhecer o que está acontecendo. Embora tenhamos outras fontes, mas essa figura desenhada, ela é bastante comum. Ele tem uma fala e ele tem um olhar de espanto. Vamos ver o que acontece. Essas imagens, a gente fala que o cartoon é constituído de uma imagem atemporal. O que seria a imagem atemporal? Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo que estiver, ela terá sentido, certo? Existe ali uma situação que faz parte do texto desenhado do gênero cartoon ou da tirinha ou de qualquer outro texto que ele tem o desenho como referência. Ele tem uma fala, uma narrativa, e essa narrativa é atemporal. Ele tem uma associação da linguagem verbal com o desenho expressivo. A linguagem que o desenho está mostrando para nós, que é o personagem do cartoon, ele demonstra a expressão daquilo que ele está narrando, daquilo que ele está expressando. Ele entrelaça imagens e sentido, ou seja, nós temos a imagem e o sentido dela com as palavras e vice-versa. E a gente percebe que há uma satirização dos costumes humanos que não são situados no tempo. Essa sátira de uma pessoa despojada, que está em casa ou que está em algum lugar de costume, que está fazendo uma ação de costume, que está agindo com hábitos de costume, bem satirizado. E o alvo também são de pessoas desconhecidas. O cartoon diferencia de alguns outros gêneros que tem desenho, porque ele coloca uma figura desconhecida, mas que é um alvo de qualquer indivíduo da sociedade que possa se identificar com ele. Vamos ver o que o personagem está dizendo ao ler o jornal. É preciso que fique de olho nesse entrelaçamento da associação verbal com o desenho expressivo. Incêndio do Museu Nacional. Falta de verba. Esta é a manchete do jornal. E veja a reação do personagem. Gastaram 215 milhões no Museu do Amanhã e nada no Museu de ontem? Olhem
como tem o jogo de palavras, amanhã e ontem. Museu do amanhã, museu de ontem. Que conhecimentos nós precisamos de acionar para reconhecer, como os nossos autores colocam aqui, que o leitor precisa ter alguns conhecimentos prévios, alguns conhecimentos de mundo, das relações sociais para entender o cartoon. Por quê? Se o cartunista satiriza momentos que estão em um contexto específico, através do uso de linguagem verbal e não verbal, se ele conta com o conhecimento de mundo do interlocutor virtual, que é aquele que está vendo, está fazendo uma interlocução com o desenho, ele, visto que a interlocução só será completa caso a mensagem seja entendida pelo leitor. Por isso ele precisa estar informado acerca do que acontece ao seu redor. Não é isso? Então vejam o que nós precisamos de conhecer, por exemplo, para a gente entender esse cartoon. Vamos lá. Nós temos um contexto específico, o episódio do incêndio do Museu Nacional. Para a gente saber que é um museu de ontem, como disse no cartoon, eu preciso de entender que ele é uma instituição mais antiga, é um dos maiores museus da história natural. Ele também serviu de palácio à residência da família real. Ele abrigou a família imperial, certo? Que foi depois da independência. Ele também destinou-se a ser museu a partir de 1892. Todas as informações de um ontem real, não é verdade? E nós temos aqui o Museu do Amanhã. O que é o Museu do Amanhã? Ele realmente tem o nome de Museu do Amanhã. Ele foi inaugurado em 2015. Ele é voltado para artes e ciências. Ele conta também para informar mudanças climáticas, que inclusive são do dia a dia. Então, eis aí por que chamar de Museu do Amanhã. É uma construção pós-moderna, orgânica e sustentável, portanto, gastou-se muito dinheiro para montá-lo. Muito bem. Sabendo de todas essas informações, você então vai ser capaz de pegar o seu pet e fazer uma intervenção nesse cartoon que está aí na sua semana 5. Você tem um cartoon assinado pelo Elson Prado, e lá você vai pensar qual a intervenção pode ser feita no cartoon. Quais conhecimentos de mundo podem ativar o processo de produção através da linguagem verbal. O cartoon do Elcio não tem linguagem verbal, mas você está sendo desafiado a colocar uma linguagem verbal nele. Você precisa conhecer que contexto é esse. Vou te dar um spoiler, é um contexto de uma situação de psicanálise, ali tem um psicólogo e tem um paciente. E esse paciente nada mais é do que o nosso planeta Terra. O que você tem a dizer? O que ele tem a queixar? Muito bem, pois é isso que nós vimos hoje. Na aula de hoje, então, você aprendeu que cartoon é um gênero textual do domínio jornalístico. É um desenho bem-humorado ou satírico veiculado em jornais e revistas. É uma espécie de anedota gráfica que satiriza comportamentos humanos, provoca risos, promove um jogo criativo de ideias e é marcado por trocadilho. E, lógico, conta com seu conhecimento de mundo, ok? Na próxima aula, nós vamos conversar sobre mais um gênero do domínio jornalístico, que vai ser o artigo de opinião. Aguardo você!